Você ouvirá a seguir o audiolivro Cinema na Educação, uma metodologia alternativa de leitura fílmica crítica. Produção Inspire Projetos Criativos. Estratégia Projetos Criativos. Apoio Copel Pura Energia. Projeto aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o Profice, da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná. Autoras: Adriana Rodrigues Soares, Ana Luísa Ruschel Nunes. Supervisão editorial, Texto e Contexto Produções. Revisão, Vanessa Saboia Zápia. Capa, projeto gráfico e diagramação, Diego Marçal. Diretor de produção, Eduardo Godoy. Produtora executiva, Rafaela Prestes Remeica. Assistente de produção, Tamires Limurci. Coordenação administrativa, Inspire Projetos Criativos. Gravação e edição, Luiz Vinícius Taborda Pacheco, Estúdio Piralinda. Narração, Ana Cláudia Gambassi e Nelson Silva Júnior. Este conteúdo é livre para todos os públicos. O cinema é, antes de tudo, uma forma de pensamento, um modo de ver e de organizar o mundo em imagens que possibilitam reflexão crítica e cultural. Ismael Xavier em O Discurso Cinematográfico, a Opacidade e a Transparência. Prefácio. Cinema na Educação, uma metodologia alternativa de leitura fílmica crítica. Nossas experiências com as imagens em movimento datam muito antes do marco histórico do surgimento do cinema. A ânsia por capturar e, posteriormente, projetar imagens que sugerissem a verdade do cotidiano ou a ficção proveniente da literatura tem seu ápice no final de 1895, quando os irmãos Lumière, numa projeção pública de poucos minutos, encantam os olhares dos presentes num salão improvisado de um café em Paris. Sabe-se que os alemães Max e Emile Skladanovics, também irmãos, e os americanos Jean-Aimé Leroy e Thomas Edison já tinham demonstrado seus inventos em projeções públicas. As pesquisas e estudos que culminaram na produção de equipamentos que marcaram e, em especial, modificaram a vida moderna do final do século XIX, nunca cessaram ou deixaram de impactar significativamente a vida humana. O cinema passou a ser o nosso outro olhar. Nunca antes conseguimos nos distanciar e olhar para a paisagem à frente de tal maneira. Nenhum artista renascentista, impressionista, romântico ou de qualquer outro movimento ou estilo conseguiu tal comoção como aquela que o trem chegando numa estação trouxe para pouco mais de 30 pessoas presentes na projeção feita pelos irmãos Lumière. Desde então, 130 anos passados, o cinema foi sendo aprimorado como tecnologia, como linguagem, como indústria, como arte. As imagens em movimento passaram a fazer parte do cotidiano, na maior parte do mundo, como um elemento cultural que teve funções como comunicar, entreter, divertir, registrar, alienar. Uma indústria que revolucionou o século XX, expandindo o próprio conceito de indústria, segundo os principais teóricos da Escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer, que cunharam o termo indústria cultural para designar a produção e disseminação em massa de bens culturais. Nem o teatro, a literatura ou as artes plásticas conseguiram chegar a um número de pessoas como o cinema o fez, até a popularização da TV nos anos 1950. A gama de pessoas envolvidas na produção de um filme, desde os estudos na pré-concepção até a distribuição e circulação do mesmo, ultrapassa a casa de milhares de profissionais das mais diferentes áreas do conhecimento. O cinema é, por excelência, uma produção artística coletiva e interdisciplinar, que ao longo de seu desenvolvimento trouxe à tona novas formas de percepção e influenciou o comportamento humano do século XX. A linguagem cinematográfica se aprimorou na mesma proporção em que a ciência cinematográfica desenvolveu métodos e equipamentos de filmagem. Assim, momentos como a incorporação do som às imagens, a chegada da cor não artesanal, colorização quadro a quadro, a realização de filmes de animação, stop motion, rotoscopia e outros, o cinema 3D, entre outros, não só determinaram a linguagem cinematográfica, como fizeram do cinema uma referência para a percepção e a sensibilidade humanas. A expressão
abre aspas, tão bonito que parece um filme de cinema, fecha aspas, estabelece o cinema e os seus filmes como um padrão estético até hoje insuperável. É importante destacar que o cinema, assim como o teatro, é uma linguagem artística que fundiu, num mesmo termo, a produção e o espaço de fruição. Ir ao cinema significa assistir a um filme, o produto artístico de quem faz cinema, ainda que os formatos tenham sido expandidos. Televisão, vídeos, clipes, reels e outros. Quando acessamos uma plataforma de imagens ou um canal de TV, estamos indo ao cinema. O filósofo e ensaísta alemão Walter Benjamin, considerado um dos maiores pensadores do século XX, num de seus textos mais famosos, a obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, de 1936, aponta o cinema como a arte representativa do século XX, quando este provoca uma revolução, um reflexo das mudanças sociais e tecnológicas do período, uma nova forma de expressão estética e social. Em 1998, mais de 60 anos após o texto emblemático de Benjamin, Edgar Morin, também um dos grandes pensadores do século XX, por ocasião das 8 jornadas científicas, organizadas pelo mesmo na França, chama o cinema de Escola da Vida, ao convidar os participantes do evento a refletir sobre a educação de adolescentes, que estavam prestes a encontrar um novo século, chamado de Século de Desafios para a Educação. Morin fala do cinema enquanto um objeto cultural, resultado também de uma indústria cultural que começa a ser estabelecida a partir do final do século XVIII, com a Revolução Industrial, a qual fortaleceu as bases do capitalismo e propiciou, inclusive, a mercantilização da cultura. Com o acesso das grandes massas às casas exibidoras, os filmes se tornaram uma referência para a sociedade moderna do século XX. Costumes, valores, novos pensamentos cotidianamente chegavam às plateias que lotavam os cinemas por todo o mundo. Como um grande fenômeno social, o cinema, mais que influenciar, passou a determinar novos padrões estéticos, sociais e morais. A maneira de se vestir, falar, andar dos atores e atrizes e de seus personagens, logo após o lançamento de um filme, passava a incorporar o jeito de ser dos espectadores e fãs. As telas dos cinemas passam a representar uma referência de comportamento social. Quando Morin, no final do século XX, chama o cinema de Escola da Vida, ele se refere a esse fenômeno social, que hoje se exprime em outros formatos e, consequentemente, atinge um público maior ainda do que aquele cinema apontado por Walter Benjamin. No mesmo evento, o ensaísta francês e estudioso da Nouvelle Vague, Arnaud Guiguet, identifica o cinema como uma experiência de vida, a qual nos desafia a refletir sobre as nossas experiências pessoais e aquilo que somos. Para Guiguet, um filme é um ambiente imersivo, onde as imagens são vividas, como algo que está diante do nosso olhar, mas que nem sempre enxergamos. A interlocução entre os pensamentos de Morin e Guiguet nos leva a refletir sobre o papel que o cinema pode ocupar na educação dos jovens do século XXI. Todo e qualquer conhecimento, para ser compartilhado efetivamente, necessita de uma adequada mediação. Os filmes aos quais assistimos são frutos de longas pesquisas, diretas ou indiretas, quando roteiristas criam ou adaptam histórias para o cinema. Essas histórias, como bem disse Morin, servem como escola, quando não vistos apenas como mero entretenimento. Os filmes, em seus habitats naturais, as salas de exibição, cumprem diferentes papéis. São entretenimento e diversão. Geram e movimentam uma importante economia. São marcos e fontes históricas, para citarmos apenas algumas funções da chamada sétima arte. Porém, quando esses filmes vão para o espaço da aprendizagem formal, ou seja, ocupam parte das aulas em escolas, eles não podem se prestar a papéis complementares num processo didático-pedagógico. Para tanto, ainda necessitamos de conhecimentos específicos sobre o instrumento cinema, a fim de que não ocorra um esvaziamento em seu potencial para o ensino. A obra que agora se apresenta é com certeza um material que possibilita aos educadores uma rica fonte de saberes sobre o uso do cinema, como um recurso didático-metodológico. Apresentar caminhos para uma leitura fílmica, no momento em que a velocidade das informações
sejam elas textuais ou visuais, atingem níveis inéditos na história da humanidade, significa trazer a possibilidade de fruição da obra de arte, no caso os filmes, de forma plena e crítica, ou seja, um processo de fruição e aprendizagem uníssono. O cinema não pode e não deve abrir mão de sua essência artística para educar, pois se fazemos isso, não estamos educando, não estamos ensinando, pelo menos não integralmente. Os filmes, assim como os livros, a música e a arte de forma geral, são fontes de conhecimento, trazem a essência humana e social dentro de um contexto histórico e cultural. Mas, tal qual a paisagem, diante dos olhos, eles precisam ser entendidos como composições criadas a partir de uma linguagem específica, que se utiliza de recursos técnicos e tecnológicos, capazes de representar o ser humano, a natureza, os fenômenos sociais, naturais e mesmo aquilo que não nos é compreensível, explicável. A obra escrita por Suarez e Ruschel representa o preenchimento de uma lacuna nas ações educativas que usam o cinema como um mero complemento, introdução ou elucidação de um conteúdo programático na escola. Instrumentalizar, metodologicamente, educadores para o uso adequado do cinema em sala de aula é uma forma de possibilitar uma leitura crítica de mundo, de diferentes perspectivas. Seja da perspectiva da arte, da ciência ou de ambas, os filmes têm, e sempre tiveram, um grande potencial educativo. Porém, para que esse potencial possa ser efetivamente aproveitado pelo sistema educacional, há necessidade de ações orientadas e mediadas, pois educadores respondem por áreas específicas do conhecimento. Assim, o convite para iniciar uma nova sessão de cinema está feito. Tela e quadro de giz, como elementos semióticos, se fundem e a projeção, como a do trem dos irmãos Lumière, no princípio do cinema, acontece diante dos olhos de alunos, que em tempos de novas formas e formatos de se fazer cinema, não se assustam com o movimento da imagem, mas se surpreendem com o universo de possibilidades que agora se apresenta, até mesmo num simples filme da sessão da tarde. Professor Dr. Nelson Silva Júnior.